Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Muitas saudades de todos vocês. Como vocês podem reparar, hoje não estou na sala de aula, hoje eu estou aqui no meu escritório, estou aqui em casa. Portanto, sintam-se todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados pelo professor, morrendo de saudade, como falei para vocês, tá? Na semana passada, galera, a gente começou a trabalhar o segundo reinado. Eu passei um videozinho para vocês que fala um pouco da política interna do segundo reinado, né? Aquela disputa entre Partido Liberal e Partido Conservador que se dá desde o início do segundo reinado, em 1840 até 1847, quando a gente passa a ter uma estabilização política finalmente, né? Gerada graças à criação do parlamentarismo às avessas criado pelo Dom Pedro II, que vai gerar uma alternância de poder, ora com o Partido Liberal, ora com o Partido Conservador, fazendo parte do gabinete de ministros, tá? E tudo isso só foi possível graças à utilização do poder moderador criado lá na Constituição de 1822 pelo Dom Pedro I, como a gente já viu anteriormente nas nossas aulas, tá? Na aula de hoje, eu quero trabalhar a política externa do segundo reinado. E para falar de política externa do segundo reinado, a gente tem que retratar dois tópicos principais. O primeiro deles seria a questão Christi, tá? O que seria a questão Christi? A questão Christi foi o rompimento das relações diplomáticas que ocorreu entre o Brasil e a Inglaterra, tá? Em 1861, a gente teve as nossas relações diplomáticas rompidas com a Inglaterra. Que fique muito bem claro, relações diplomáticas, não relações comerciais, tá? As relações comerciais, elas permanecem, porém as nossas relações diplomáticas, elas se romperam em 61 e só volta, né, logo depois, um pouquinho antes a gente ter o início da Guerra do Paraguai, tá? Agora, o porquê que a gente teve o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra? Na verdade, a Inglaterra, ela vai enviar para o Brasil, né, um embaixador, que era esse cidadão chamado Christie, tá? Que normalmente era enviado para as diversas embaixadas inglesas no mundo, quando a Inglaterra estava tendo algum problema, né, comercial, algum problema político com algum país. O Christie era aquele cara que era enviado não para resolver o problema, mas para provocar e arrumar mais problema ainda. E é literalmente o que vai acontecer aqui no Brasil, tá? O Christie, ele vem para cá por quê? Porque a Inglaterra, ela estava insatisfeita com as atividades comerciais entre Brasil e Inglaterra. Por quê? Porque desde o nosso processo de independência em 1822, o Brasil começou a diminuir a importação de produtos ingleses, passando a importar mais produtos norte-americanos, né? Dois fatores principais. Primeiro, para os Estados Unidos ter reconhecido a nossa independência, né? Foi o primeiro país do mundo a reconhecer nossa independência, e óbvio isso não vai ser à toa, isso também vai ser feito através de acordos comerciais, né? Para vocês saberem, daqui a pouco a gente começa a ter a expansão cafeeira aqui no Brasil, a gente vai trabalhar isso na próxima aula, e o principal comprador do café brasileiro eram os Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, mas principalmente Estados Unidos da América. É só vocês pegarem lá os filmes de faroeste, né? Quando vocês pegam os filmes de faroeste norte-americano ali do século XVIII, século XIX, vocês podem reparar, o cara cavalga o dia inteiro, dá tiro, faz isso, faz aquilo, laça o boi, chega ao final do dia, o cara desce da cela, acende a fogueira, vai lá e faz o quê? Café. Da onde vinha esse café? Aquele café era café brasileiro, tá? Então, os Estados Unidos se tornam um grande parceiro comercial do Brasil. E é nesse momento que a Inglaterra se sentindo insatisfeita, né, com essa mudança, vamos dizer assim, né, brasileira, pensando mais em comprar produtos norte-americanos, porque os Estados Unidos, como eu falei, foi o primeiro a reconhecer a nossa independência, e os Estados Unidos, por estar mais próximo do que a Europa, fazia com que o frete dos produtos fossem mais baratos. Consequentemente, o produto final se torna mais barato. Isso também gerava um impulso, vamos dizer assim, da importação de produtos norte-americanos em detrimento dos produtos ingleses. Isso gera a insatisfação dos ingleses, que mandam o Christie para cá, sem entrar em detalhes, porque infelizmente, como eu falei para vocês, essas aulas EAD não dá para a gente entrar em tantos detalhes assim. A gente passa a ter, né, várias rixas, né, vamos dizer assim, não vou dizer brigas, né, até porque um embaixador não vai brigar com o imperador, né, mas a gente vai ter várias provocações, é o termo mais correto, entre o Christie e o Dom Pedro. O Christie provocando o Dom Pedro diversas vezes, até que vai chegar ao limite a gente ter o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países, tá?
Essas relações elas só voltam um pouco mais para frente, graças ao interesse inglês, obviamente, com a Guerra do Paraguai, tá? E aí a gente já está entrando no segundo tópico da aula de hoje, o mais importante deles, o segundo, último e mais importante tópico da aula de hoje, que é a Guerra do Paraguai. Mas para a gente falar da Guerra do Paraguai, eu queria primeiro falar para vocês do próprio Paraguai. Por que que essa guerra vai acontecer? Quem era o Paraguai, né, em 1860? Vamos pegar 1870, vai, como base. 1870. Quem era o Paraguai em 1870? O Paraguai era um país industrializado, o único país da América do Sul industrializado. Além dos Estados Unidos, ali na América do Norte, o outro único país que se industrializou aqui na América foi o Paraguai. Tá? Enquanto o Brasil ainda vivia da extração, né, do primeiro lá do pau-brasil, depois do açúcar, depois do ouro, agora está vindo o café, e a gente só vai passar por um processo de industrialização de fato. A gente vai ver que vai ter um surto com o Barão de Mauá aqui durante o segundo reinado, outro surto de industrialização, né, por causa da Primeira Guerra Mundial, mas são surtos, ou seja, a industrialização ela ocorre rapidamente, ela acaba, tá? Porque a gente não consegue concorrer depois por não ter um processo muito bem feito, por não ter, principalmente aqui no Brasil, ainda naquele momento, a indústria de base, tá? Então, a gente tem sim processos, surtos industriais, mas não uma industrialização de fato em nenhum país, tá? O único, exceção na América do Sul, foi o Paraguai. Paraguai que começa a fazer o seu processo, né, vamos dizer assim, seu investimento, a sua grande mudança com a família França, tá? O Augusto de França primeiro e depois o seu filho Rodrigo de França. O Augusto de França foi o primeiro presidente do Paraguai que fez o quê? Ele fecha praticamente o Paraguai como se o Paraguai fosse um feudinho, ele fecha o Paraguai para o resto do mundo, tá? E ali ele faz primeiramente o quê? Um grande sistema de reforma agrária. Para quem não sabe, reforma agrária é um sistema de redistribuição de terra, onde o Estado desapropria a terra do grande proprietário e redistribui essa terra para diversas famílias, diversos proprietários, né? Onde a gente vai ter minifúndios, pequenas propriedades que vão produzir, né, muito mais, até porque a gente sabe que tem muitas terras muito improdutivas que não produzem porcaria nenhuma, espalhado para tudo quanto é lugar do mundo, tá? Então, o que o Augusto de França faz? Primeira coisa, fecha o Paraguai, cria um sistema de distribuição de terras, de reforma agrária. Isso gera o quê? Um aumento de produtividade, isso gera um aumento da produção agrícola, que ele vai gerar um excedente. Esse excedente está gerando lucro. Esse lucro passa a ser investido pelo filho dele, Augusto de França, dentro do próprio processo de reforma agrária, mas também agora na formação de mão de obra qualificada. Né? O Rodrigo de França, né, ele vai dar o segundo passo. O primeiro foi do pai dele fazendo a reforma agrária. Ele permanece o projeto de reforma agrária, mas ainda ele vai dar um segundo passo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar vocês, por exemplo, que estavam aí, né, para prestar um vestibular lá no Paraguai, e vai falar assim: ô fulano, ô ciclano, vocês querem estudar onde? Não se esqueça que na América, naquela época, né, e a gente está falando de América do Sul, tanto Paraguai, Brasil, ninguém tinha universidades ainda. Tá? Então quem queria estudar tinha que ir para a Europa, né? E é literalmente isso que o Rodrigo de França vai fazer. Ele vai chegar para a galera e falar: e aí, quem está querendo ir para a Europa estudar? Ah, eu quero ir para Oxford, eu quero ir para Cambridge, eu quero ir para a Universidade de Paris, eu quero ir para Coimbra, né, em Portugal, e assim por diante. Eu quero estudar na Universidade de Salamanca, na Espanha, tá? Essa galera vai estudar na Europa, financiado, bancado com bolsa do Estado paraguaio, com a obrigação de posteriormente, né, depois de se formar, depois de se transformar nessa mão de obra qualificada, voltar para o Paraguai, implantar essa mão de obra qualificada e gerar mais mão de obra qualificada, ou seja, criar mais mão de obra qualificada também no Paraguai, tá? Então, Augusto de França, processo de reforma agrária. O Rodrigo de França, seu filho, mantém o processo de reforma agrária e começa a criar o quê? Uma mão de obra qualificada e começa a investir na indústria. O sucessor dele é o cara que transforma esse Paraguai num estado realmente industrializado, num estado rico, tá? Que vai ser o presidente Solano Lopes, tá? Solano Lopes, ele vai
desenvolver todo esse processo começado pelo Augusto e pelo Rodrigo França. Ele transforma o Paraguai numa potência industrial independente, isso é importante, sem depender principalmente da Inglaterra, tanto de capital quanto de tecnologia, tá? E isso gera uma insatisfação, né, da Inglaterra, porque está vendo um país se industrializando que não depende financeiramente dela, que não depende tecnologicamente dela e que principalmente está aqui na América do Sul gerando uma concorrência para a Inglaterra. Cara, a gente acabou de falar da questão Christie que ocorreu por quê? Porque o Brasil começou a comprar dos Estados Unidos porque era mais perto e mais barato do que da Inglaterra. Imagina o Paraguai aqui do nosso lado. Imagina o Paraguai aqui do nosso lado. Né? Se o Paraguai realmente começa a se industrializar de fato e se transforma numa assim, potência industrializada, concorrendo com a Inglaterra de fato, né? O que vai acontecer? A gente vai continuar comprando produtos ingleses? A América do Sul vai continuar comprando produtos ingleses? De forma nenhuma, a gente vai comprar um produto paraguaio, tá? E isso gera o primeiro fator da guerra, a insatisfação inglesa, que vai provocar e financiar os outros insatisfeitos, né? Que seria a Tríplice Aliança, nessa guerra, tá? Quem seriam os outros insatisfeitos? Principalmente Brasil e Argentina, que eram as grandes potências da América, tá? Da América do Sul, desculpa. Essas duas potências viam no Paraguai, primeiramente, o quê? Um país, um adversário, um concorrente que estava começando a se sobressair sobre eles economicamente. Por quê? Porque os dois ainda viviam de extrativismo vegetal e mineral, enquanto o Paraguai já estava passando por um processo de industrialização e estava se transformando numa potência industrial, economicamente muito forte e independente. Olha que coisa muito louca. É esse Paraguai mesmo. Esse Paraguai que a gente vive falando que não tem nada, que só tem muamba, tá? Esse Paraguai era a maior potência industrializada da América do Sul. Na verdade, era a única potência industrializada da América do Sul. E óbvio que isso vai gerar, né, um ciúminho, vamos dizer assim, nas outras duas grandes potências sul-americanas, que eram a Argentina e o Brasil. Porém, terceiro fator, primeiro então, insatisfação inglesa, segundo fator, insatisfação ciúminho brasileiro e argentino. E o segundo fator a gente tem, que é um pouco mais profundo, então prestem mais atenção agora, que é a relação da Bacia do Prata, tá? A Bacia do Prata, a bacia hidrográfica do Prata, fica ali na região sul da América, tá? Pegando ali o estado do Rio Grande do Sul, uma partezinha do Paraná, Argentina, Paraguai, Uruguai, toda aquela região sul ali da América do Sul, né, tem o estuário do Prata. O estuário do Prata ele é formado por 3 rios, tá? O rio Paraguai, o rio Uruguai e o rio Paraná. 3 rios navegáveis, que nessa época eram muito mais navegáveis ainda, porque você já deve ter estudado de geografia, é a nossa também maior fonte de energia. A grande maioria das nossas usinas hidrelétricas foram construídas, né, nesses rios também. Nessa época, como a gente ainda não tinha, né, usinas hidrelétricas, o estuário do Prata ele era utilizado principalmente para navegação, né? Então, por exemplo, para se escoar a produção bovina, né, de carnes ali do Mato Grosso, por exemplo, né, e vir até o litoral para fazer distribuição através do litoral brasileiro, essa produção do Mato Grosso ela saía através do Rio Paraguai, ela passava pelo estuário do Prata, chegava até o Oceano Atlântico e ali do oceano, né, a gente tinha distribuição para o resto do país. Mas da mesma forma, a gente também tinha a Argentina, também tinha o Paraguai, também tinha o Uruguai, todo mundo usando o estuário da Prata. E aí isso sempre gerou uma disputa muito grande entre esses diversos países. Porém, com o crescimento industrial do Paraguai, o estuário da Prata começa a ser muito mais utilizado por navios paraguaios. Por quê? Porque se vocês pegarem um mapa, vocês vão ver que o Paraguai não possui saída para o mar. Se o Paraguai não possui saída para o mar, galera, imagina o seguinte, o seu processo de industrialização ele ia ficar limitado. Por quê? Porque eu vou me industrializar até um momento onde eu faço o quê? Onde eu consigo satisfazer o meu mercado interno. Mas eu não tenho como satisfazer o mercado externo, mesmo produzindo, porque eu não tenho como exportar, porque eu não tenho saída para o mar. Então, o que os paraguaios fizeram? O Solano Lopes ele vai fazer um acordo com o presidente do Uruguai, utilizar o estuário do Prata para conseguir
escoar sua produção até o litoral atlântico e usar os portos de Montevidéu para fazer a exportação dos produtos paraguaios, tá? E isso tudo gera uma insatisfação, principalmente de Brasil e de Argentina, que, né, vai se aproveitar, vamos dizer assim, de uma, vamos dizer assim, insatisfação política, né, da oposição política no estado uruguaio, para fazer o quê? Derrubar o governo do Uruguai, colocar a oposição uruguaia no poder, simplesmente para fazer o quê? Para estrangular a economia paraguaia. Porque a partir do momento que Brasil e Argentina financiam a oposição uruguaia para derrubar o governo uruguaio e substituir o presidente do Uruguai, aquele que substituiu, né, ele era o quê? Um pau-mandado de Brasil e Argentina. E a primeira coisa que esse cara faz vai ser o quê? Ele vai simplesmente romper o pacto comercial de utilização dos portos de Montevidéu com o Paraguai. Consequentemente, mesmo utilizando os estuários do Prata, né, o Paraguai podia chegar até o litoral, mas não tinha como exportar. Por quê? Porque os navios paraguaios eram navios pequenos para serem navegados em rios. Não era rio para você atravessar o Atlântico, para você navegar, por exemplo, em oceano, tá? Consequentemente, o que vai acontecer? A partir desse momento, quando a gente tem, né, o Uruguai rompendo aquele acordo comercial que existia com o Paraguai, para o Paraguai usar os portos de Montevidéu para exportação, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, ele coloca em prática um plano que já existia, que muito provavelmente mais para frente seria colocado em prática, mas que vai ser adiantado por essa situação que eu acabei de colocar para vocês, que vai ser a invasão tanto da Argentina quanto do Brasil. Por quê? Porque ele queria conquistar territórios para criar do Paraguai uma saída para o mar, para não depender de mais ninguém e poder exportar os produtos paraguaios. E é a partir desse momento que a gente tem a invasão paraguaia, tanto na Argentina quanto no Uruguai, e é verdade, é isso mesmo que vocês ouviram. Tá? O Solano Lopes, de uma vez, ele ataca a Argentina e ataca o Uruguai. O Paraguai, desculpa, ele vai literalmente arrumar guerra com as duas maiores potências, os dois maiores países da América, tá? E aí a gente tem a formação da Tríplice Aliança, tá? A Tríplice Aliança vai ser formada por Tríplice Aliança formada por Brasil, Uruguai e Argentina, tá? Os três se unem, liderados pelo Brasil, para entrar em guerra contra o Estado paraguaio, tá? A Guerra do Paraguai, gente, foi uma guerra muito violenta. Ela foi uma guerra, vamos dizer assim, eu tenho vergonha toda vez que eu dou essa aula, porque eu acho que é o fato histórico mais vergonhoso da nossa história, tá? Por quê? Porque o Paraguai, gente, rapidamente o exército paraguaio, rapidamente não, mas o exército paraguaio não tinha como entrar em guerra, né, com Brasil, Uruguai e Argentina ao mesmo tempo. Enquanto a guerra estava no Brasil e na Argentina, menos mal, né? Acontece que rapidamente os invasores foram expulsos e a gente tem o território paraguaio sendo invadido pela Tríplice Aliança. E ali a gente começa a ter batalhas atrás de batalhas cada vez mais violentas, com o exército paraguaio cada vez sofrendo baixas maiores, até chegar ao final da guerra, onde a gente simplesmente não tinha mais adultos lutando no exército paraguaio, tá? Existe um quadro muito famoso da Guerra do Paraguai que é chamado de a Batalha dos Meninos, tá? Onde estava o exército brasileiro de um lado, o exército da Tríplice Aliança, e do outro o exército paraguaio, que é retratado com um monte de criança. Por quê? Porque simplesmente a população, eu estou até arrepiado, a população masculina paraguaia praticamente foi dizimada durante a Guerra do Paraguai. Mais de 90% da população adulta masculina paraguaia foi morta na Guerra do Paraguai. Então, quando vocês olham para o Paraguai, né, e vê esse Paraguai de hoje pobre, praticamente sem indústria, que vive, né, de importação e venda de produtos de terceira, vamos dizer assim, né, de produtos falsificados, a responsabilidade é nossa, porque a gente acabou com o processo de industrialização do Paraguai e nós fomos responsáveis por acabar com a população masculina do Paraguai. Consequentemente, não tinha mais homem no Paraguai para trabalhar nas indústrias, para trabalhar nas lavouras, tá? O que aconteceu com o Paraguai?
O Paraguai literalmente virou, desculpa o termo que eu vou usar, mas é a verdade, vai virar o puteiro da América do Sul. Vocês lembram daquela música, vocês já devem ter ouvido aquela música, Galopeira, o cara grita lá, galopeira, fica 2 horas com galopeira, lembra? Mas vamos pegar o comecinho dela. Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Olha só, fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Cara, os tropeiros passavam lá, né, com os gados de um lado para o outro e sempre paravam em Assunção, né, para ir no baile em Assunção ver as paraguaias cantando. Baile porra nenhuma, gente. Puteiro. Porque o que sobrou para as mulheres fazerem? A indústria foi destruída, a agricultura praticamente dizimada, todo o processo feito pelos irmãos, pela família de França e pelo Solano Lopes de reforma agrária, foi destituído e restituído de novo o quê? As grandes propriedades. Tá? Então você só não tinha mais as pequenas propriedades, você não tem indústria, e do que essa mulherada vai viver? Como que você vai sustentar a tua família? Principalmente através da prostituição. Tá? Então o Paraguai foi dizimado pela Tríplice Aliança. A gente vai ter, né, a captura e a morte do Solano Lopes depois que o Paraguai já estava praticamente destruído, e por anos e anos e anos, até 1930, o Paraguai vai continuar pagando dívidas de guerra para o Brasil, que só serão perdoadas por Getúlio Vargas quando ele se acende para o poder na década de 30. Tá? Bom, Guerra do Paraguai é isso. Né? Como vocês podem ver, é uma aula que me dá um pouco de vergonha de dar para vocês. Tá? Apesar de dos nossos livros, principalmente nas apostilas, não falarem muito disso, é bom a gente se aprofundar, né? É muito fácil a gente apontar o dedo para os nazistas, pelo amor de Deus, uma comparação só, não estou entrando no mesmo nível, apesar que quase dá, né? A gente praticamente dizimou uma população inteira adulta de um país, inteira. A gente acabou com a economia desse país. O Paraguai é uma várzea economicamente até hoje, graças à Guerra do Paraguai, tá? Então por isso que essa é uma aula que eu dou muito triste para vocês, que eu não tenho felicidade nenhuma de relembrar isso, mas os alemães são obrigados a relembrar do nazismo com vergonha, né? Pelos 6 milhões só de judeus que eles mataram. A gente matou uns par de milhares e milhares de paraguaios também aqui no século XIX, beleza? Um grande beijo para todos vocês, uma ótima semana para vocês, e na semana que vem a gente volta a falar de café e falar um pouco de industrialização. Grande beijo, galera. Se cuidem. Boa semana.